por que há tanta divergência de opiniões quando nós pensamos em alimentação natural. Aqueles que falam que tem que ser dieta cozida, outros dietas cruas. Nem só na alimentação natural, né? Há aqueles que falam que tem que ser alimentado com ração. Dentro da alimentação natural, tem aqueles que optam por um cardápio aberto, outros por um cardápio fechado. O que acontece? Vamos fazer uma analogia do seguinte: imagine o pão de forma. Pão de forma, ele tem um processo para poder ser feito, né? E todos os pães de forma que a gente compra, eles são iguais. A gente não tem diferença dentro daquilo. Imagina agora um pão artesanal. Cada pão que a gente compra, eles são semelhantes muitas vezes. A gente tem ali diferentes receitas, né, para poder fazer esses pães artesanais. Mas quanto mais artesanal, ou quanto mais verdadeiramente artesanal ele for, mais ele terá as características de quem o fez. E é exatamente o que acontece em todos os ramos, né, das artes que são muito artesanais. Quanto mais próximo está, quanto mais manual é aquele processo, mais difícil é da gente replicar aquilo em larga escala e mais impressão de quem fez terá aquele produto final, né? Isso serve para tudo. Vamos imaginar no ramo da fotografia. Existem aqueles retratistas, né, que tiram aquelas fotos que parece que capta até a alma, né, de quem está sendo fotografado. Existe a foto 3x4. Uma foto 3x4 qualquer pessoa tira, e uma foto 3x4 é uma coisa terrível, né? Ninguém fica bonito numa foto 3x4. Enquanto que um retrato, na sua essência, né, transmite ali muita informação e tem muito da alma, vamos dizer assim, de quem tirou. E aí a gente pode imaginar a arte, ou a gente pode definir a arte não só como a produção de belas fotos, a produção de belas pinturas, de música, mas sim como uma tentativa de imitar a natureza, né? Criar através da mão humana a gente fazer esse processo de imitação da natureza. E de certa forma, quando nós estamos elaborando uma dieta para os cães, uma alimentação natural, nós estamos tentando imitar a natureza. E aí o que acontece é que cada profissional ele vai ter a sua interpretação, ele vai ter as suas impressões, ele vai ter a sua experiência e, de certa forma, ele vai refletir isso naquilo que ele acredita como sendo uma dieta adequada para um cão. E da mesma forma, quanto mais artesanal for esse processo, menos replicável ele vai ser e mais a impressão de quem o fez ele terá. O que eu quero dizer? Se a gente vai alimentar um cão com ração, é uma coisa que está muito distante de um processo manual, de um processo artesanal. Então, toda a ração vai ser praticamente igual. Se eu vou alimentar o cão com uma dieta cozida de uma indústria, a gente vai ter também uma padronização. Apesar de existir algum processo ali artesanal, muito ali já é automatizado, né? Existem processos a serem seguidos. E aí, quando nós vamos para alimentar os nossos cães em casa, nós estamos aproximando isso mais dessa coisa mais manual. E quando nós profissionais vamos prescrever uma dieta, quando nós entramos nesse mundo, começamos a estudar, começamos a trabalhar com isso, a gente vai, de certa forma, amadurecendo e criando, né, a nossa própria forma de trabalhar. Claro que existem regras a serem seguidas, assim como quando um pintor vai pintar um quadro, um escultor vai esculpir uma pedra, uma madeira, ele usa muito das suas impressões, das suas técnicas, da sua forma de fazer aquilo, mas ele segue algumas técnicas, ele tem algumas regras que precisam ser seguidas. Isso é da mesma forma nós. Mas ao longo dos anos, né, eu já tenho aí uns 5 anos que trabalho com alimentação natural, o meu processo de produção, vamos dizer assim, né, de fabricação, de ensinar, o que eu acredito como sendo o ideal de uma dieta adequada para os cães, ele foi evoluindo e foi amadurecendo ao longo do tempo para que eu conseguisse, né, fazer, para que eu conseguisse que esse processo amadurecesse, foi necessário muito estudo, buscar diferentes fontes de inspiração, e conversa, e testa, e faz, e vê o que melhor se adequa. E isso é um processo que todos nós passamos. Então, muito da carga do que eu trago
de experiências, de tentativas e erro, e tudo, né? Tudo sim, a minha vivência é refletida de certa forma no que eu acredito ser uma dieta ideal para os cães. Como eu disse, nós vamos conversar bastante na quarta-feira. A gente não sabe qual a melhor forma de alimentar um cão. O que a gente faz, a proposta que eu dou, é de tentar aproximar ao máximo o que sempre deu certo. O que sempre deu certo, que os cães sempre comeram, foi uma alimentação à base de comida de verdade que se adeque à biologia, à fisiologia deles. Seja essa dieta crua, cozida, com ossos, sem ossos. Claro que a dieta crua com ossos é a que mais se aproxima. A gente tem ali diferentes gradações dessa dieta ideal. E aí você vai encontrar diferentes divergências de opiniões, basicamente por conta disso. Você tem desde daqueles veterinários mais matemáticos, né, que quer ter um pseudo-controle do que está acontecendo ali, com tabelas, números, gráficos, programas, até aqueles veterinários que acreditam, né, que a gente possa combinar diferentes alimentos sem tanto um controle matemático tão grande, seguindo algumas regras e princípios básicos e oferecer uma dieta que seja adequada para o seu cão, suplementando quando houver a necessidade. Para quem está começando, eu sei que pode parecer assim, muito maluco, porque um fala uma coisa, outro fala uma outra coisa que vai exatamente contrária àquela primeira coisa. O que eu recomendo vocês fazerem é um jejum mesmo de informação por muito tempo, por algum tempo. A gente tem que saber diferenciar, né, o que é informação, o que é conhecimento. Hoje a gente tem muito acesso à informação, porém pouco dessa informação a gente transforma em conhecimento. Então é importante você selecionar aqueles profissionais que você se identifica mais, aqueles profissionais que você acredita, que você percebe que estão falando algo com mais coerência. E dentro desses profissionais, você talvez aprofundar e estudar de forma mais profunda o que aquele profissional entende como sendo uma dieta mais adequada. E aí você vai fazendo isso, né? Você cria uma base primeiro, muito sólida no conhecimento, e depois você pode até começar a buscar outras referências e confrontar essas referências e entender, até que você também crie ali o seu próprio modelo de que você entenda que seja a melhor forma de alimentar o seu cachorro. Porém, o que você não pode fazer, o que eu não recomendo que você faça, é tentar confrontar isso quando o seu conhecimento ainda é muito superficial. Porque o que acontece com a maioria hoje, né? A gente pega muita informação, a gente vai aqui, vê uma resposta aqui no meu perfil, vai ali, vê uma outra resposta, sei lá, no perfil de um outro colega, e de outro, e aí a gente fica só nessa superficialidade e a gente fica mais perdido ainda. Então, o que eu recomendo que você faça é que você escolha alguns profissionais que estejam alinhados com aquilo que você acredita inicialmente, mesmo que depois você ache que você veja que você está errado, depois você volta, depois você vai, isso é parte do processo de descoberta, né, de um assunto novo. Mas faça isso, escolha alguns, aprofunde no assunto e a partir daí, depois que você já tiver começado, já tiver ganho alguma experiência, você vê se você quer buscar outras opções, se você quer aprofundar ainda mais com aquele mesmo profissional, se você quer parar por ali também, se você vê que não é para você, não sei, você vai tendo outras conclusões. De qualquer forma, estejam na aula quarta-feira que vai dar uma boa visão para vocês entenderem um pouco melhor, principalmente a forma que eu trabalho, mas também esse universo todo que engloba a alimentação natural, para vocês entenderem melhor, um pouco mais de profundidade esse assunto. Não fique só pegando informações, vamos condensar essa informação e transformar em conhecimento. Fechou?